Nós vimos um pouquinho sobre Francis Bacon e agora a gente vai falar muito rapidamente sobre Isaac Newton. Eu trouxe apenas as contribuições dele no âmbito da ciência moderna. Com certeza, o professor de física de vocês vai explicar isso bem melhor do que eu, sem dúvidas. Então, Isaac Newton ele vai ser um físico, astrônomo e matemático inglês. Elabora a teoria da gravitação universal. É responsável pela maior síntese científica sobre a natureza do mundo físico e compreende o tempo e espaço como grandezas absolutas. Então, essas são as contribuições mais significativas dele em relação à ciência moderna. E a gente vai ver daqui a pouco, no quadro de comparações que eu elaborei entre a ciência antiga, medieval e moderna, que existem determinadas características aqui do Isaac Newton que vão se contrapor às teorias aristotélicas. Então, eu coloquei mais como uma forma de vocês conhecerem rapidamente o Isaac Newton, as principais contribuições dele, e lá na frente a gente perceber as diferenças que você tem de um momento histórico para o outro, né? Da antiguidade, da época medieval para a era moderna, ok? Nós vamos ter a passagem do modelo newtoniano para a relatividade geral de Einstein. Então, essas são as contribuições mais importantes do físico em questão, Isaac Newton. Apenas mesmo para a gente compreender daqui a pouco o quadro de comparações. Vamos falar agora sobre a ciência na história. Isso aqui é muito significativo. Então, nós vamos ter três tipos de construção de conhecimento, três modelos de como construir o conhecimento. O modelo racionalista, o empirista e o construtivista. O modelo racionalista, o próprio nome, assim como o empirista também, o racionalista ele vai fazer referência ao conhecimento racional, dedutivo e demonstrativo. E o principal representante dessa corrente de conhecimento filosófico vai ser René Descartes, que é aquele filósofo que duvida de tudo, que duvida de todas as coisas, que não sabe se existe, que só descobre que existe porque pensa. Por isso fica conhecido pela famosa frase penso, logo existo, que vocês já devem ter visto em algum momento da vida de vocês, nos memes da internet. O empirista, que tem como base as observações, experimentos que permitem estabelecer induções, e o representante deles vai ser John Locke, que vai dizer que o homem, ao nascer, é uma folha em branco e que vai sendo construído, que vai sendo significado durante a existência, né, com as experiências e tudo mais. Então, são duas correntes que se contrapõem. Nós vamos ver que René Descartes e John Locke estão em correntes diferentes, apresentam muitas diferenças e um modo de ver a construção do conhecimento de forma diferente. E nós vamos ter o modelo construtivista, né, de construção de conhecimento. Quando você tenta juntar de uma determinada forma o racionalismo e o empirismo, de uma forma aproximada e corrigível. Nós vamos ver isso com Kant, Immanuel Kant, que é o filósofo assim que eu considero mais como é que eu posso falar para vocês? Mais criterioso na elaboração da sua teoria. Filósofo com muitos conceitos, com muitas questões, um filósofo demasiadamente importante. Então, são essas três as formas de surgimento do conhecimento, né? Como é que ele se constrói. E é importante focar nessas duas primeiras, ok? Racionalista e empirista. Vocês perceberam que aqui no
racionalismo e no empirismo, eu coloquei em destaque aqui o dedutivo e as induções, né? Dedutivo, indutivo. E aqui nós vamos ver a diferença entre eles, entre o método indutivo e dedutivo. Então, o método indutivo, ele vai partir de objetos e leis e vai chegar nas propriedades e nos efeitos. É um método que vai estar muito vinculado à observação. Então, eu vou observar um determinado objeto, vou colocar ele para teste e, após isso, eu vou elaborar a minha teoria em relação a ele. É nisso que se baseia o método indutivo. O método dedutivo é quando eu faço uma suposição sobre objetos, eu já tenho uma teoria criada, e aí eu coloco aquela teoria para teste, para ver realmente se a minha hipótese ela vai ser confirmada ou não. E aí eu chego nas propriedades e nos efeitos. Então, são formas iguais de se chegar a um determinado fim, que são propriedades e efeitos, mas o caminho, o método que eles vão utilizar vai ser diferente. Então, essa é a principal diferença entre o método indutivo e o dedutivo. O método indutivo parte da observação. O método dedutivo vai partir da teoria. E aqui, finalmente, as diferenças entre ciência antiga e moderna. Então, a ciência antiga, ela tinha como ponto principal a física aristotélica, que estuda os seres naturais, submetidos à mudança, da potência ao ato, a questão do movimento, a questão das 4 causas aristotélicas, que faz parte da metafísica dele. E a ciência moderna já propõe o fim dessa era aristotélica e a superação, o surgimento de novas teorias, surgimento de novos teóricos que vão tentar explicar o surgimento do conhecimento, o cosmos, o universo, enfim. Para Aristóteles, existiam 2 regiões, a região celeste e a região terrestre. A região celeste estava relacionada com a ausência de mudanças, ela não era modificada, e a terrestre apresentava mudanças, quando os indivíduos se atualizavam e poderiam encontrar a sua melhor forma no mundo. E para a ciência moderna, tanto os astros como os corpos vão obedecer às mesmas leis universais da física, não existe essa separação entre região celeste e região terrestre, como vai propor Aristóteles. Na ciência antiga, a realidade natural era vista de um âmbito de hierarquização, de hierarquia, e na ciência moderna não há modelos hierárquicos nos lugares naturais. Não tinha essa relação estabelecida entre superior e inferior. Todos nós, o universo estava ali relacionado com as leis. E, por último, na ciência antiga, o corpo se movia com a ideia de potência ao ato, com a ideia de atualização, com a ideia de melhoria. E na ciência moderna, o corpo se move por uma causa exterior. Então, a questão do movimento era mecânica, não era de atualização, de melhoria do objeto em questão. Na ciência antiga, nós não tínhamos desenvolvimento das técnicas. Na ciência moderna, nós vamos apresentar o desenvolvimento das técnicas, da tecnologia. E essas técnicas vão propiciar ao indivíduo a intervenção na natureza. Lembra que eu falei em Francis Bacon com relação a isso? Que ele tenta elaborar uma teoria voltada para essa ideia de intervenção na natureza. Então, essas são as principais diferenças entre a ciência antiga e moderna. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, nós vamos já entrar nas correntes filosóficas do conhecimento. Vamos falar dos racionalistas e dos empiristas, respectivamente Descartes e John Locke.